Olá, eu sou Ricardo Beccari, sou fotógrafo desde 1982, faço foto de aviões e publicidade. Pelo sistema Crowdfunding eu estou lançando meu livro Airplanes. Você pode ir lá na kikante.com.br, vai na aba de livros, procura lá o livro Airplanes. Você pode ajudar a manter a história da aviação viva, a história da aviação nacional e internacional. Também, se você quiser visitar minha página, vai na beccarifoto.com.br. Muito obrigado pela sua ajuda. Bem-vindos ao Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Pessoal, balança o sino do Porta de Hangar, dá aquela chacoalhada, divide o programa com as pessoas, que é muito legal. Também participa do meu projeto novo Airplanes, um livro só de fotografia de avião que eu estou fazendo. Entra aqui no link, dá uma olhadinha lá, dá uma participada, ajuda a gente a construir esse livro bacana. A nossa convidada de hoje é muito especial, ela faz um negócio da aviação que muito poucas pessoas conhecem. Ela é uma despachante, uma Dove. Bem-vinda, Thaís. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. Muito bom você estar aqui no Porta de Hangar. O que é um Dove? É difícil de explicar, né? A maioria das pessoas não conhece, né? A nossa falar, profissão, né? não. Quer dizer, quem é assim, trabalha no meio, sabe, né? Mas você sabe, até quem trabalha no meio, às vezes não sabe o que a gente faz. Você sabe que eu tinha a impressão que o Dove tinha sumido do mercado, por causa da parte eletrônica da aviação, mas... E porque a gente não está mais no aeroporto, né? Então a gente não tem mais contato com as pessoas. Então, mas conta aí, o que é um Dove? Um Dove, o despachante operacional de voo, ele vai cuidar de toda a preparação da documentação para o voo. Então a gente faz o carregamento da aeronave, o balanceamento dessa aeronave, deixá-la dentro do centro de gravidade. A gente faz a previsão em rota, a gente analisa a meteorologia, a gente define quais serão os alternados que, caso esse voo não chegue ao destino, né, não consiga pousar no destino, para onde ele vai alternar, quais são esses... a gente vai fazer análise meteorológica para saber escolher melhor esses aeroportos. A gente apresenta o plano de voo para essa aeronave estar com toda a rota autorizada para controle de tráfego aéreo. Então daqui a pouco vai pilotar também esse avião. Isso. Mas como é que, por exemplo, como é que começa o trabalho do Dove? Em que horas que ele começa? Apresentando o plano, fazendo o balanceamento. Que horas começa esse trabalho? A gente começa fazendo o balanceamento. O balanceamento é importante. Como é que é feito esse balanceamento? É importantíssimo. Na verdade, a gente vai pegar a previsão para o voo de passageiros, da quantidade de passageiros e previsão de carga. Então, a gente vai fazer uma estimativa de peso. Quanto esse avião vai levar aproximadamente. Então, a gente tem uns dados históricos para cada tipo de voo, para cada etapa, para a gente considerar o peso do passageiro e das bagagens. Quanto considera o peso de um passageiro, por exemplo? O passageiro adulto são 78 quilos, que a gente considera. Gente, passageiro adulto não sou eu, vale por 2. É a média, né? Então isso vai entrar na média, mas isso é para todo mundo, né? Todas as empresas consideram o mesmo valor. O Valdir, por exemplo, não paga. Porque ele é magrinho, né? Entra com peso de criança, 35 então tá, quilos. 35 quilos. E aí vocês fazem esse histórico do peso do passageiro. Do peso do passageiro, as bagagens que vão ser consideradas nesse voo. Então a gente prepara a load instruction, que é o carregamento que vai seguir para o aeroporto. E o pessoal do aeroporto vai pegar esse carregamento e seguir conforme as nossas ordens a instrução. Ou seja, não pode carregar de qualquer jeito, né? De maneira alguma. Quem carrega o avião é o pessoal da companhia ou o pessoal terceirizado? Esse é terceirizado. Então pode haver um conflito de conversa de não chegar lá a instrução ou não existe isso? Não, tem que chegar, porque aí é o pessoal nossos agentes de aeroportos, né, vão imprimir essa documentação que a gente envia para o aeroporto. Vão entregar para o pessoal da rampa, que é quem vai fazer o carregamento, que é o pessoal que vai fazer o carregamento. Então, eles têm que preencher essa documentação conforme eles estão carregando a aeronave. Então, às vezes, o que acontece? Eu não estou no aeroporto, então eu não estou vendo. Às vezes, eu tenho uma carga que é muito cubada, né? Tem alta cubagem e não vai caber no porão. Então, o pessoal do aeroporto vai ter que ligar para mim e falar, olha, a gente vai precisar alterar esse carregamento,
porque não está cabendo no porão, eu não estou vendo a carga, nem a quantidade de bagagens. Então, talvez a previsão que eu faça tenha que ser alterada. Vai furar porque não dá. Furar, e se não couber a carga, vai em outro voo? Se não couber, a gente vai fazer esse remanejamento, tentar encaixar tudo, porque a gente quer o melhor aproveitamento de porão, né? Para conseguir realmente levar toda a bagagem, toda a carga. Vai em outro voo, segue em outro voo, se tiver outro voo. Então, a gente vai tentar administrar esse contratempo aí. Mas é muito importante que o pessoal que faça o carregamento da forma correta, como a gente manda na instrução mesmo. Entendi. Isso é muito importante, porque tudo isso vai estar... O piloto vai configurar a aeronave baseado nesses dados. Sim. Porque a gente vai fazer o balanceamento. Eu explico muito quando a gente tem um bate-papo com o pessoal de aeroportos, porque a gente tem muito essa troca, né, de experiência. E eu explico para eles que o avião é como uma gangorra, né? Então, qual é a graça de brincar com alguém que é muito leve ou muito mais pesado que você, né? Ou você vai ficar lá em cima ou você vai ficar lá embaixo o tempo todo. Então, você tem que deixar a aeronave equilibrada até para o piloto que vai configurar, para a aeronave responder da forma como ele espera, na decolagem, em todas as atitudes do voo, né? Se essa aeronave estiver desbalanceada, tiver com o carregamento feito de forma errada, o piloto não vai conseguir tirar o avião do chão. Tirar o avião do chão. Tem diversos fatores que podem acontecer ali, né? Agora, um avião desse grande geralmente tem várias posições de flap e de estabilizador. Quem define isso? São os DOBs? É tudo baseado na posição do centro de gravidade. Vocês que dão essa informação? Isso. Então, não é fixa nunca? Não. Então, ele vai configurar a aeronave baseado nessas informações. Entendi. Da porcentagem do centro de gravidade. Uhum. Então, ele vai configurar o estabilizador horizontal para conseguir, para a aeronave responder da forma como ele espera. Então, o que pode acontecer, se a aeronave tiver com o nariz muito pesado, né, ele vai correr pista e a aeronave não vai sair do solo no momento que ele acha que vai sair ou no momento que ele precise que saia. Ou ele não vai conseguir cumprir com um obstáculo que eu tenho próximo da pista. Ou se acontecer ao contrário, essa cauda estiver muito pesada, a aeronave pode acontecer um tail strike. E recentemente saiu uma investigação de uma empresa aérea em que eles tiveram um incidente em que eles tiveram que abortar a decolagem após um tail strike por conta de desbalanceamento da aeronave. Nossa, mas a pista devia de ser grande, porque existem as velocidades corretas para abortar, não existe? Se a pista for grande, a gente está no lucro, né? Agora, o problema é quando a pista é curta, né? Por exemplo, Congonhas. Então, Congonhas é uma pista curta, né? É uma pista com um aeroporto que é relativamente alto, né? Os cálculos têm que ser muito bem feitos sempre. Tem que ser precisos. O avião de Congonhas sai muito cheio? Não. Sai cheio demais de passageiro. passageiro. Da época. Tem pouca bagagem. O que pesa mais, passageiro, combustível ou carga? Carga, combustível, vai depender da rota. Se a rota for longa, a gente leva bastante combustível. Mas normalmente, mais para Congonhas, a gente vai levar mais combustível do que carga ou bagagem. Entendi. Agora, você está fazendo um voo que você tem que calcular, por exemplo, o cara vai daqui para Miami. É muita distância, né? Mesmo que o avião carregue muito combustível, vocês têm que lembrar o seguinte, que Miami pode fechar, pode ter um furacão, vai tendo cálculos na rota, é isso? De vento e meteorologia. Chega em Miami, fechou o aeroporto. Explica toda essa sequência para os nossos ouvintes. Como é que funciona? Como é que vocês calculam isso? Quando a gente começa a fazer a navegação, a gente vai fazer baseado nesse peso estimado, então o peso também vai contar, né? Então, para o consumo de combustível da aeronave, o vento que ele vai pegar em rota, para o nível que ele vai estar voando. Então, tudo isso é considerado na navegação. Então, a rota que ele vai fazer, se eu vou ter que fazer desvio meteorológico, se eu tenho muita formação, qual o melhor nível para ele voar, onde eu tenho o vento mais favorável, você recebe uma carta de vento, é isso? Isso tudo a gente consulta no momento em que a gente está fazendo a navegação. Então, eu vou preparar a navegação, primeiro eu vou fazer o cálculo de qual é o peso máximo que ele vai poder decolar. Então, eu vou aplicar as restrições de temperatura, de pressão, comprimento de pista para chegar num valor que aquela aeronave vai poder decolar. Então, eu tenho um limite de decolagem, de peso que ele pode decolar. Então, eu tenho aeroportos que vão restringir mais.
Santos Dumont, por exemplo, uma pista curta, vai me restringir mais. Mas em contrapartida no nível do mar. Só que ali lá é quente. E aí é onde atrapalha, né? O calor. Entendi. Lá no Santos Dumont, apesar de ser o nível do mar, a pista é curta, é muito quente. Mais passageiro, menos carga. É, lá. Mas a gente tem... Porque ali, além de tudo, eu tenho obstáculo na pista, né? Logo para cumprir, né? Tem obstáculo próximo. É a Ponte Rio próximo. Niterói ou é o Pão de Cristo Açúcar, Redentor? né? Tem que fazer curva à esquerda Tem ali. que fazer né? curva, é isso. Entendi. Mas então, como é que você manda o cara, por exemplo, para Miami? Quanto gasta um avião desse de São Paulo para Miami, por exemplo? Uma média? Um A330, se eu não me engano, para Miami, Orlando, ele deve dar umas 45 toneladas de combustível. Então se eu não me engano. A conta tem que ser muito bem feita, né? É, a gente vai fazer a rota dele, quanto ele vai consumir da origem até o destino. E aí a gente vai considerar um alternado, caso ele não consiga pousar nesse destino, mais 30 minutos de extrafio. E a gente tem mais uma gordurinha aí que a gente coloca, que é baseado na regulamentação, que eu tenho os 10% de A para B, que é para contemplar desvios, enfim. Quando a gente tem uma rota muito longa, a gente tem o redespacho, que eu coloco um ponto no meio dessa rota, coloco um aeroporto alternado, que eu vou alternar no meio da rota, para eu economizar um pouco de combustível, porque esses 10% acaba sendo muito grande quando a rota é muito longa. Então, nessas rotas maiores, a gente usa desse artifício para diminuir um pouco o combustível, porque senão vai muita coisa. 10% estão falando de 5 toneladas de combustível, né? Então, exatamente. Aí, se você pega um voo que a rota é muito longa, a gente tem que usar desses artifícios para conseguir diminuir um pouco a quantidade de combustível que a gente precisa levar. Mas tudo isso dentro da regulamentação. Entendi. Da regulamentação, quem regulamenta isso aí? Isso a ANAC, né? A ANAC. Lá fora? FAA. FAA. O que é load sheet? A load sheet é a documentação final do voo, onde a gente recebe todos os dados do fechamento do voo. Então, eu vou receber quantos passageiros entraram na aeronave, qual é o peso dessas bagagens que foram despachadas lá no check-in. Aquela na hora que eu pesei ali que eles vão passar. Tá. Então, vem tudo isso via sistema, né? O aeroporto faz o fechamento do voo, eu recebo esse alerta que o aeroporto fechou o voo. Então, a gente vai pegar essa quantidade de bagagens, então a gente vai fazer todo o ajuste com o balanceamento para saber se realmente está tudo dentro do gráfico, para liberar. E aí, na load sheet, vai seguir para o comandante, né? O peso dos passageiros na cabine, o total de carga nos porões, discriminado em cada porão quanto peso eu tenho, tanto de carga quanto de bagagem. E aí tenho todos os limitantes dentro dessa documentação do voo, qual que é o meu máximo de decolagem, qual é o meu máximo de pouso, qual é o meu máximo de zero fio, e o meu flap, as minhas configurações de CG. Velocidade também? V1, Não, as VR? velocidades são os pilotos que calculam. Sei. Já lá no momento da decolagem. Entendi. No computador das aeronaves, ele tem como lançar os pesos ali? Não? Tem. Baseado nas informações que a gente manda na load sheet, ele vai fazer o lançamento no computador do avião. Sei. De cada peso, de cada porão. Sei. E aí esse computador vai mostrar se a aeronave está balanceada ou não. Então, esse é o perigo de quando o carregamento é feito de forma errada. Porque o comandante vai lá, ele coloca os dados no computador, o computador vai dar que está ok. Se esse carregamento foi invertido, é aí que mora o problema, né? Porque ele não vai saber. Entendi. Agora, se não tiver despachante, o voo consegue seguir? Não sai. Não sai? Não sai. Precisa da gente. Precisa de vocês, né? E se o voo estiver em Miami, que o voo sai lotado, assim, carregado de Pato Donald, de tênis e não sei o quê? Como é que é? Com quem calcula isso aí? Vocês calculam? A gente calcula. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Poxa vida, é mundial então. Tá fácil, com a internet ficou fácil. É mundial. Antigamente o Dove ia morar lá em Miami, né? Então. Hoje o cara tem que morar aqui, não tem... Não tem jeito, a gente tem que ficar aqui. Tem que ficar aqui. Quem que dá o plano de voo do piloto? A gente apresenta esse plano para a sala IS, né? Que hoje é tudo por internet, por sistema, via sistema, estão todos integrados. Então a gente faz a apresentação desse plano. Para os voos repetitivos, que são os voos já da companhia, que acontecem diariamente, a gente tem essa apresentação já
feita antecipadamente. Então, a gente só faz correções. Se eu voar num nível diferente, numa velocidade diferente, se eu tiver alguma alteração, eu mando uma CHG, que a gente chama de CHG. O que é CHG? É a mudança do plano que já está pré-aprovado. Tá. Então, esse plano já foi pré-aprovado, porque a empresa já manda todos esses voos que são diários, a empresa já envia esses planos antecipadamente. Então, eles já estão pré-aprovados. Quando a gente pode questionar o seu peso de balanceamento, ou seja, eu preciso de mais combustível porque o tempo está não sei o que lá. Pode acontecer isso? Pode. O despacho é compartilhado entre DOV e piloto, né, entre o comandante. Na verdade, esses aviões decolam até com menos potência. Não decola com full potência sempre? Decola? Não, imagina. A performance deles é muito maior do que às vezes a gente precisa, né? É mesmo? É. Então aí o cara pode colocar um pouco mais de combustível para se garantir, é isso? Na verdade, não tem necessidade, né? Porque a gente coloca o combustível que está baseado na regulamentação, está dentro da segurança, das análises que a gente faz. Porém, o comandante pode sim solicitar um extra, porque às vezes ele está voando, ele já chegou de uma outra etapa em que ele viu as condições meteorológicas, não só por uma tela de radar, que é onde a gente consulta, ou por um METAR, ou por um TAF. Então, ele viu como está o tempo. Ou ele vê alguma formação que ele acredite que necessita mais de combustível, então ele vai solicitar e a gente acrescenta sem problema nenhum. Ele passa para você também? Ele passa, que legal. Via rádio, via telefone, como é que funciona isso? Normalmente a gente tem a comunicação quando as aeronaves estão em voo via sistema, que é o acompanhamento que a gente faz do voo durante todo o voo, né? Como é que é o nome desse sistema, por favor, você lembra? A gente utiliza o ACARS, né? O ACARS, para se comunicar com eles, então a gente envia mensagem de texto. Para as aeronaves maiores, a gente tem o SATCOM, que a gente consegue ligar para a aeronave, é a ligação por satélite, fala... Qualquer lugar do mundo? Qualquer lugar do mundo. Que legal. Com clareza 5, assim, perfeito. Que legal. Não tem mais aquele sufoco do HF. eu era moleque, eu lembro que a companhia chamou meu pai lá no solo em Manaus, chamou na banda... banda simples, não sei o que é, mas a gente ficou maravilhado com aquele negócio de o cara falar de Manaus para São Paulo, Manaus, é uma coisa que era moderna. Hoje em dia a internet resolveu tudo, né? Isso é uma maravilha. E a gente se comunica via satélite com eles no meio do oceano, né? Que legal. Eu tenho um quadro aqui, não sei se você já teve, mas chama-se Troca de Cueca. É um pesadelo que você teve ali. Fala, será que eu fiz o cálculo errado? Não sei a gente passa uns sustos na vida, né? Passa? Passa. É mesmo? Calculei errado. Aconteceu já? Já aconteceu. Porque quando a gente está já está no final do turno, né? Já fez muita navegação, apresentou muito plano de voo, já fez muito carregamento, a gente acaba ficando cansado, né? E aí eu lembro que estava acabando o turno de trabalho, a gente tem um turno de trabalho de 6 horas. É reduzido justamente por conta disso. Né? Porque é estressante, né? É estressante, bastante coisa. E eu recebi um voo para fazer que tinha um item MEL. Tinha uma restrição para ser aplicada. O que é isso? É muito importante a gente falar. O que é o item MEL? O item MEL é uma lista de equipamentos mínimos que quando eu tenho algum problema, algum item que está com pane, enfim, que não está funcionando da forma correta, que a própria fabricante da aeronave coloca isso no manual. Então, eu vou consultar esse manual para saber se com aquele problema que a aeronave está apresentando, se eu posso despachar aquele voo. É o despachante que vê, Que legal, eu achei que fosse o piloto. A gente aplica as restrições, né? Então, você fala ao piloto, olha, isso. Já segue na navegação para ele que o item que está com problema e tudo que foi aplicado baseado naquele item, baseado no manual. Entendi. Então, a gente faz as restrições. Vamos supor, tem alguma restrição que vai me limitar a nível de voo. Então, a gente faz as limitações. Ou eu tenho que adicionar combustível. Então, são várias limitações e para cada item vai ter uma limitação que a gente tem que aplicar. Em nível de voo, é um troço complicado. Se eu vou abaixo, gasta mais combustível. Gasta mais, exatamente. Então, tem isso. E aí, eu estava fazendo, eu lembro que eu olhei o item, abri o manual, olhei o manual para saber o que eu tinha que restringir naquele voo. E passei para fazer a navegação.
comecei a fazer, coloquei alternado, coloquei lá, dei uma olhada, mandei a navegação. Deu alguns minutos, eu lembrei, eu falei, e a restrição? Eu não fiz. Gelou. Por um minuto você fica, o coração para de bater, né? Aí você pega o telefone, liguei para o aeroporto, eu falei, já imprimiu a navegação? Não, ainda não. Eu falei, então segura, porque eu vou ter que mandar outra. Não é essa. Pode acontecer, ué. Mas por um minuto você fica, o coração para, né? Com certeza. Qual é o conselho que você dá para quem quer começar na carreira? O que você me diz? Primeiro tem que falar inglês, né? Tem que falar inglês, porque os manuais estão todos em inglês, né? Eu acho que é uma profissão que você tem que gostar para se dar bem, né? Eu acho que tudo na vida, para a gente ter sucesso, a gente tem que amar o que a gente faz. É uma profissão que você vai ter que estudar sempre. A gente precisa revalidar a carteira anualmente, igual como piloto, né? Então, a nossa certificação da ANAC precisa ser revalidada anualmente. Então, a gente precisa passar por treinamentos todos os anos. Então, você... Tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Aí você tem que saber que vai estudar pro resto da vida. Que legal. Uma pergunta que eu queria finalizar. Teve aqui a Teresa Parnes, que é comandante, e ela é especializada em CRM. Você conhece ela? Conheço muito bem. Teresa, gente boa. Ela cuida do CRM de uma companhia. E vocês participam desse tipo de coisa? Hoje em dia, todas as áreas da empresa participam do CRM. Inclusive, eu conheci a Teresa quando eu entrei na empresa e foi ela que me deu o CRM quando eu entrei, porque a gente tem que fazer um CRM inicial quando entra, né? Que ótimo. E ela que me deu, então eu tive o prazer de conhecer fantástica, aquela maravilhosa. Né? Ela é fantástica. É eu sou apaixonada, eu sou suspeita, viu, para falar, porque eu sou apaixonada por ela. Eu sou apaixonado, porque senão eu apanho lá em casa e do marido dela pro ar. Tá certo. Tá bom? Bom, Thais, muito obrigado por ter participado do programa. Obrigada. Volte sempre para falar mais desse assunto. Se tiver novidade alguma aí nessa sua área, por favor, venha aqui no Porto de Angar. Obrigada. Valeu. Pessoal, obrigado por participar do programa. Até o próximo episódio do Porto de Angar. Valeu!